Bom, pessoal, a paz, eu vou aqui explicar como é que eu fazia lá em Leiria e como se trabalha com Photoshop para criar um material gráfico para a projeção, para a transmissão e tudo aquilo que a gente precisar ali na igreja utilizando o Photoshop. Em primeiro lugar, a gente vai aqui no Google Drive, todo o material que a Global disponibiliza vai ficar aqui. Viemos aqui em materiais, vou colocar em lista para a gente ver melhor. Identidade do mês, o ano 2024, e eu vou utilizar aqui, por exemplo, a identidade do mês de setembro. A primeira coisa a se fazer é verificar o tipo de letra que eles utilizam, que vai estar nessa pasta aqui que diz fontes. Então eu clico e faço o download de todas as fontes que aqui estão. Transferências vai estar aqui, ó, tá vendo? Eu vou clicar com o botão direito, extrair todos. Aqui está o caminho que vai extrair, ou seja, vai vir aqui para a pasta de transferências, downloads, eu vou extrair e apareceu aqui do lado, tá vendo? Então, a gente vai abrir essa pasta, selecionar tudo novamente, clicar com o botão direito e copiar. Depois, vamos aqui no disco local C, Windows, e procurar a pasta fontes e colar aqui. Como o meu já tem, aparece essa mensagem. Se você não tem essas fontes instaladas, provavelmente não vai aparecer. Eu vou dizer aqui que é para substituir tudo. E pronto, eu já tenho os tipos de fontes utilizados instalados no meu computador. Posso fechar. Agora, voltando aqui na pasta de setembro, eu tenho essa pastinha que diz LEDs, que são os elementos para projeção. Vou clicar aqui. E aí tem separadinho aqui por culto. Domingo, culto fé, esse aqui a gente não tem, e a ceia. Vamos começar aqui pelo domingo. E isso se aplica a todos os outros. Clicando aqui em domingo, eu tenho aqui PNG, deixa eu até clicar, que é uma pré-visualização daquilo que tem dentro do arquivo do Photoshop, ou seja, o que tem lá dentro é isso. Está nesse formato, acredito eu, porque é feito para a projeção em Orlando. Eles têm um LED widescreen, assim, bem comprido, e isso aqui também é tudo ajustado para eles lá. Por isso que vem nesse formato, e por isso que temos que ajustar a nossa realidade aqui. Então, eu faço o download deste arquivinho, se eu quiser utilizá-lo. Download assim mesmo. O que eu faço que me ajuda bastante? Eu venho aqui, setembro, clico em social, porque os elementos estão utilizados nessas artes do social, por exemplo, domingo, e abrindo aqui uma pré-visualização, por exemplo, um thumb. O que é um thumb? É aquela capinha do YouTube que eles colocam lá na projeção, por exemplo. Se eu clicar aqui no thumb, ó, ele já está no formatinho 1920 por 1080 de altura, que é o que a gente utiliza na igreja, na internet, no YouTube, né? Então, eu gosto de pegar esse aqui também, que me ajuda. Terminou ali o download, então eu vou abrir aqui o Photoshop, vou criar um novo arquivo, vou colocar aqui material do mês de setembro, que é o que a gente está trabalhando. Vou deixar aqui a medida em pixel. Veja que existe várias outras, mas para nós o que importa é esse aqui, pixel. A largura, como eu disse, lá na nossa igreja é 1920, que é o projetor lá da nossa igreja, de largura, por 1080 de altura. Lá em Leiria, por exemplo, é outra resolução para ser largão. Então, a gente colocava aqui a largura, que futuramente a gente vai ter na nossa igreja, em nome de Jesus. A gente, então, escreve aqui o tamanho lá da tela. Mas, atualmente, é 1920 de largura por 1080 de altura. A resolução para mídias digitais, televisão, tela, né, ecrã,
televisão, YouTube, etc., 72 é o suficiente. Se eu colocasse 300, que é adequado para impressão, esse arquivo ia ficar muito pesado, que é uma qualidade muito grande. Então, eu coloco aqui 72, que é o suficiente. Lembrando de sempre selecionar prancheta e a orientação horizontal, beleza? Então, eu clico em criar e já vai aparecer de cara a minha primeira prancheta. Vou abrir aqui o painelzinho camadas, o seu provavelmente já vai estar aparecendo. Se ele não estiver aparecendo aqui, ou se por alguma razão você fechar ele sem querer, não tem problema, você vem aqui em janela, procura ele aqui, ó, tudo quanto é painel que desaparecer, você pode procurar ele aqui. Clica, que ele vai aparecer aqui de novo e você arrasta para onde você quiser. Onde ficar azul é onde existe a possibilidade de colocar ele, tá vendo, ó? Eu gosto de colocar ele aqui assim. Opa, deixa eu colocar aqui maior. Vou fechar esse daqui que não importa pra já. Eu gosto assim, com bastante espaço ali no painelzinho camadas, que é pra me ver direitinho. Bom, então temos aqui a nossa primeira prancheta. Eu vou colocar o nome dela de LED de domingo. Que é aquele Isto é Lagoinha que a gente faz. Vou criar um outro. Para criar um outro, basta clicar aqui nesse sinalzinho de mais. Mas para isso, aqui este íconezinho tem que estar com o desenho da prancheta, porque se clicarmos com o botão direito, a gente vê que existe outra opção, então ele pode estar nessa cruz e eu não quero, eu quero que ele esteja na prancheta. E com a atual selecionada vai aparecer esses símbolozinhos de mais aqui que me possibilita criar novas pranchetas iguais a essas. Então eu clico e veja que criou uma nova. Para fazer esse movimento aqui, ó, de diminuir, tá vendo? Pra gente ver o que já existe e aumentar, basta apertar a tecla Alt do seu teclado e em simultâneo mover aqui o scroll do rato, ó, menos e mais, tá vendo? Ah, de repente sumiu aqui da minha tela, como aconteceu aqui. Você vai no teclado, aperta Ctrl 0, que aí ajusta consoante o número de pranchetas que tem. Uma observação importante aqui é que, por exemplo, aqui está a minha régua, ela está em pixels, que foi o que a gente definiu, então a gente precisa manter ela assim, tá certo? Porque existem outras medidas aqui. Se ela tiver em centímetro, por exemplo, você clica aqui e coloca em pixel. Bom, continuando. Criei aqui uma nova prancheta. Eu vou colocar o nome dela de pregação domingo. Tema, né? Tema da pregação de domingo. O que mais que a gente tem? Domingo. Vou criar outra e vou escrever dízimos e oferta. Dízimos e ofertas. E agora eu vou criar uma aqui para o culto fé. E vou criar outra para tema do culto fé. Depois eu posso organizar aqui, ó, tá vendo? Para ficar organizadinho. Lembrando que esse arquivo em branco com as pranchetas criadas eu vou deixar lá no Drive, então vocês não precisam criar novamente. E vou criar aqui ainda mais uma, que vai ser a capa
do YouTube. Então, temos aqui as pranchetas criadas já no formato para a gente fazer tudo de uma vez só. Uma coisa importante, se de repente sumiu o nome, tá vendo que tá ali escrito LED, domingo e etc., basta ir no teclado aqui no atalho Ctrl H, ó, desapareceu, né? Então, Ctrl H, que ele aparece novamente, tá certo? Isso vale, esse Ctrl H vale para ocultar ou mostrar os nomes e as linhas guias que a gente pode utilizar, por exemplo. Ctrl H, desaparece, Ctrl H, mostra. Fiz alguma coisa, não é o que eu queria, dou um Ctrl Z, ó, que apaga as últimas coisas que você fez. Feito isso, a gente vai salvar, a gente tem que criar o hábito de sempre salvar o nosso documento, porque senão a gente pode perder, se isso aqui fechar de repente, isso não salva automático, a menos que você configure, mas como isso deixa a máquina lenta, sobrecarrega aqui a minha memória, eu mesmo não tenho, eu prefiro ir salvando manual. Então, eu vou criar aqui uma pasta, ambiente de trabalho, nova pasta, material de setembro. Cliquei, certifica que é PSD, porque tem outros formatos, tá vendo? PSD, guardar. Feito isso, agora nós vamos lá nos arquivos que fizemos download do Google Drive. Transferência. Vou começar pelo LED de domingo. Vou abrir para vocês verem como eles fazem. Ó, isso aqui está ajustado à mídia deles, a projeção deles. Ó, eu vou tirar aqui, tá vendo? Esse central é aquele que fica lá atrás do pastor. Depois eles têm mais 2 telinhas nas laterais, ó, tá vendo? Eles fazem de acordo com eles lá. Isso aqui tá tudo unido em grupos, tá vendo que tem esse símbolozinho aqui, ó, em cada elemento? Isso significa que são coisas agrupadas. Se eu der um duplo clique em cima, ele vai abrir no Photoshop uma outra janela, onde eu tenho os elementos aqui separadinhos, tá vendo? Ó, coração, ó. Para desativar e ativar esse olhinho aqui, ó, tá vendo? Domingo e etc. A ordem das camadas, o que está em cima vai sempre prevalecer sobre o que está embaixo. Portanto, esse retângulo, cadê o retângulo? Esse retângulo amarelo está embaixo do domingo, então o domingo aparece primeiro. Se eu inverter aqui a ordem, ó, colocar o retângulo em cima da palavra domingo, domingo então vai para baixo, tá certo? Então, eu tenho os elementos aqui. Você tem 2 possibilidades. Você seleciona aqui o que você quer, por exemplo, eu quero este fundo, eu quero começar com esse fundo. Seleciona essa camadinha aqui. No meu teclado, aperto o atalho Ctrl C, que é de copiar. Venho aqui no meu material do mês, que é o arquivo que eu criei, seleciono a prancheta que eu quero começar. Vamos começar com o LED de domingo, por exemplo, tá vendo que eu já selecionei, e aperto Ctrl V. E ele já foi para ali. Se eu abrir aqui a minha prancheta, ele tá ali. Tá vendo que eu selecionei, ó, e ficou aqui essa marca grandona? Significa que ele é deste tamanho. Então, com o elemento que eu quero redimensionar selecionado, no meu teclado eu aperto Ctrl T, e aí eu consigo, então, colocar do tamanho que eu quero e apertar Enter. E assim sucessivamente. Peguei o fundo, agora eu quero pegar o retângulo, seleciono, dou um Ctrl C, vou lá no meu documento, seleciono a prancheta e Ctrl V. Ficou grande? Seleciono o elemento que eu acabei de colar, dou um Ctrl T e redimensiono. E assim vai. Você vem aqui, agora eu quero o coração, eu procuro aqui a layer do coração. A layer do coração é essa, então eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C,
venho aqui, LED de domingo, Ctrl V, que é para colar. Ah, ele ficou em cima, eu não quero, então eu venho aqui, reorganizo, arrasto ele para baixo, por exemplo, aqui, beleza? Tá, agora eu quero escrever aqui Lagoinha, o que que eu faço? Você vem aqui na ferramenta de texto, você tem duas possibilidades, ou clica aqui em cima e escreve. Ou então, para não correr o risco de atrapalhar nada, você pode vir aqui nesse retângulo, bloqueia ele para não sofrer nenhuma alteração e então coloca o seu texto. Escreve Lagoinha. Tá muito grande, então você seleciona todo o seu texto. Vem aqui no painel Propriedades. Se não tiver aqui, é como eu falei, janela e procura ele aqui, Propriedades. Vai estar tudo aqui. Vejo qual é a fonte que eles disseram para usar. Esse nome esquisito aqui. Procuro aqui na lista. Tá aqui, ó. Quando tem uma setinha, significa que existe variações dessa fonte. Então, eu vou colocar essa daqui. E basicamente aqui nesse painelzinho, você vai ajustando o seu texto. Tá vendo que tá muito espaçado? Eu venho aqui, eu coloco 0. O tamanho da fonte tá muito grande, eu venho aqui e coloco, por exemplo, 60, ficou muito pequeno. Então, vou colocar aqui 100. Também ficou pequeno, coloco 200 e assim você vai ajustando. Ajustei, é isso que eu quero? Eu venho aqui nessa ferramentinha que parece uma cruz, que é o mesmo lugar que está o sinalzinho da prancheta. Portanto, se tiver a prancheta, você clica com o botão direito e escolhe a ferramentinha da cruz. Clica aqui em cima e posiciona onde você quer. Tá branco, não quero. Duplo clique, vai selecionar, você vem aqui, ou vai com conta-gotas e pega a cor que você quer, ou então seleciona aqui manualmente, tá certo? Ah, mas eu não quero ficar escolhendo a letra naquela lista enorme. Então, você vai lá no material deles, pega, por exemplo, a palavra domingo, que está em texto. Por que que tem essa exclamaçãozinha aqui? Porque é um alerta, pode ser que você não tenha fonte. Então, quando eu editar, se você não tiver a fonte instalada, vai substituir a fonte atual. Mas como nós já colocamos a fonte antes de começar o trabalho, quando a gente der aqui um duplo clique, ó, vai editar, mas não vai substituir, o símbolozinho vai desaparecer. Então, eu venho aqui, copio o texto que já está com a fonte que eles definiram, seleciono a prancheta, colo. Tá muito grande, seleciono o elemento que eu acabei de colar, Ctrl T do atalho. Ó, coloco do tamanho que eu quero. Dou um Enter para fixar, mas eu não quero a palavra domingo, então eu dou um duplo clique e coloco, por exemplo, Lagoinha. Aí aqui você pode ir jogando, por exemplo, ficou tudo fininho, então você seleciona, por exemplo, o G e o A, vem aqui em propriedades, ó, tá vendo que tem uma variação enorme dessa fonte, coloca essas aqui mais grossinha, e assim vai consoante a sua criatividade aí, ó. Vou colocar aqui grossinha. E assim vai preenchendo. Preencho o primeiro, preencho o segundo, preencho o terceiro. Nesse esquema de vir aqui, copiar o elemento e colar na prancheta que você quer. Ah, eu quero agora elementos desse aqui, ó, desse verdinho aqui, ó. Então, eu venho aqui, seleciono a camada que é o verdinho, deixa eu ver qual que é, não é essa, não é essa, não é essa.
Dou um duplo clique, vai abrir aqui a nova janelinha e eu faço da mesma forma. Vejo o elemento que eu quero. Às vezes pode ser que eles coloquem em pastinhas, ó, é só expandir que tá lá dentro, tá vendo os objetos? Toda vez que tiver esse símbolozinho, significa que dá para clicar e vai abrir novamente em outra janela ou até mesmo outro programa. Pode ser que eles tenham utilizado, olha, aqui no caso foi outro programa, tá vendo? Eles utilizaram arquivos do Illustrator. Mas isso não é importante para nós aqui. Então, ignora completamente se abrir em outro programa ou não abrir. A gente vem aqui, copia. Eu quero os 3 aqui. São as 3 pombinhas, né? 4. Seleciono as 4. Posso transformá-las em um grupo para não ficar selecionando as 4. Então, é Ctrl G, né? É para transformar num grupo. Posso até renomear aqui o meu grupo, dando um duplo clique. Pombinhas. Copio. Copio. Venho aqui na minha camada. LED de domingo. Camada não. No meu arquivo, LED de domingo. E colar, Ctrl V. E eles apareceram ali. Com aquilo selecionado, Ctrl T, eu consigo redimensionar. Redimensionei. Coloco onde eu quero e dou um Enter. Lembrando que eu bloqueei aqui essa camada e qualquer camada você pode bloquear. Para desbloquear é só clicar novamente no cadeadinho, tá vendo? Para bloquear vem aqui em cadeado, para desbloquear é só selecionar novamente e desbloquear. Então é isso. Essa é a forma que eu acho que nos dá mais possibilidade de criar os elementos da igreja e termos uma visão global de tudo aquilo que a gente está fazendo, para ver se está com alguma harmonia ou não. Lembrando que a gente tem que sempre manter uma margem, não colocar, por exemplo, os elementos... tão na bordinha, entendeu? A gente tem que sempre deixar essa margenzinha, a não ser que seja um plano de fundo. Plano de fundo pode colocar na borda, pode colocar cortado, como por exemplo, o coração aqui. O coração eu posso colocar ele assim, né? Conforme a sua criatividade. Mas a informação principal, no caso aqui o Lagoinha, ele tem que estar com bastante folga na lateral. Eu tenho que colocar o que eu quero que a pessoa leia primeiro em evidência. Lagoinha. Todo o resto é secundário. Então, não pode estar em evidência. E lembrando também de alinhar, né, gente? Colocar a coisa torta também não é legal. Por exemplo, eu posso centralizar. Agora, assim torto, não. Ou centraliza, ou alinha, entendeu? Mas nunca uma coisa muito assim na bordinha, sem margem, informações importantes, tá certo? Ctrl Z, que eu não quero desfazer o que eu fiz. Se essa coisinha aparecer na frente, que é um saco, você pode clicar e colocar onde você quiser. Preencheu tudo.
que você faz? Seleciona todas as pranchetas que você criou e que já preencheu. Clica com o botão direito e exportação rápida como PNG. No meu caso aqui só vai exportar a primeira, porque é a única que eu preenchi. As outras estão vazias, então não vai ser salva. Então não coloco nada, só seleciono a pasta, porque nós já demos nomes aos nossos arquivos aqui no Photoshop. Então eu seleciono a pasta. Tá vendo? Deu um erro porque justamente eu tenho as pranchetas vazias e elas não serão exportadas. Vou dar um OK. Vou lá na pastinha que eu criei e ver se o meu arquivinho tá lá. Aqui é o material de setembro e o PSD que eu já vinha trabalhando. Mas tá aqui, tá vendo? Volto pro meu Photoshop, salvo. A segunda possibilidade que nós temos de fazer isso aqui é vindo no Drive, setembro, Canva. Deixa eu colocar pequenininho aqui, domingo, que é o que a gente está trabalhando. E eles têm tudo aqui em PNG, ó. Vou fazer o download aqui pra gente ver. Aqui, transferir. Transferiu, venho aqui na minha pastinha de transferências. Aqui o arquivo, eu clico com o botão direito, extrair todos, extrair, e ele apareceu aqui, tá vendo? Vou até colocar grande aqui pra gente ver. Tá tudo aqui. Então, simplesmente você pode pegar aqui e arrastar para dentro da sua prancheta. Ah, foi para a prancheta errada. Eu queria para essa, só pegar o elemento e arrastar para a prancheta que você quer, rotacionar e ajustar e dar um enter. Ó. Pode acontecer de, ao arrastar, ele cair fora, assim, ó. Deixa eu ver, aqui, ó, fora. Tá vendo? Ele vai ficar aqui fora, não tem problema. Você pega ele e joga pra dentro da prancheta que você quer. Entendeu? Eu particularmente não gosto de utilizar assim, eu prefiro vir aqui e ver tudo que existe dentro de um único arquivo e ir arrastando à medida que eu quero. E me dá mais possibilidade também. Opa! As cores dos elementos não precisa mudar, porque a gente respeita a identidade do mês. E basicamente é isso, gente. Isso funciona tanto para fazer aqui os materiais para projeção, quanto para as tarjas. Por exemplo, eu vou criar uma nova prancheta, mas eu não quero esse tamanho todo. Eu vou clicar sobre a prancheta que eu criei, vir aqui na altura e colocar 180. Essa é a altura da tarja do YouTube. Vou fazer um zoom. Aí coloco aqui, por exemplo, o nome do pregador. Preletor. Agora eu duplico e coloco tema da palavra. E assim sucessivamente vai preenchendo de igual modo. Na hora de exportar, seleciona e faz o mesmo esquema. Exportar para PNG. Como eu não tenho nada, não vai exportar nada. Nem aparece aqui a possibilidade. Tá vendo? Ctrl 0 para ver o nosso trabalho. Opa. E é isso. No mais, as dúvidas vão surgir, mas estão à vontade para perguntar. É complicado no começo, eu tenho perfeita noção disso, mas com dedicação, com esforço, curiosidade também, a gente chega lá. Ninguém nasce sabendo, a gente sabe disso, mas estamos aqui para ensinar, tá bom? Que Deus abençoe.